servo ou voluntário? Certeza? Infelizmente, nós somos a igreja do voluntariado e não a igreja do serviço. Voluntas quer dizer vontade. Voluntário quer dizer aquele que está à vontade. Aquele que se coloca a serviço de algo, não. Aquele que se voluntaria a fazer algo. O voluntário é alguém que faz. E quem se coloca para fazer tem um grave problema. Qual é o grave problema? Se você é servo, o servo serve a quem? Ao seu senhor. Quais são os direitos de um servo? Agora nessa mistura aí para falar aí. Quais são os direitos de um servo? O servo tem direito? Remuneração. O servo tem direito? Hein? Ele diz que tem, como é que é a remuneração? O servo tem direito a remuneração? O céu tá bom. A de Deus, né? A de Deus. O servo tem direito à opinião? O servo tem direito a decidir o que ele quer? Ele tem direito a impor sua vontade? O servo tem direito a desobedecer? O servo tem direito a questionar? Mas então é voluntário também, padre? Oh, professor. Hein? É voluntário também? Quem? O servo? Essa é a diferença. É por isso que eu queria que você montasse a ideia do servo. Por isso a pergunta. O que é um voluntário? O que é um servo? Um servo é aquele que, por amor, e aí é o processo de crescimento, né? Por amor, ele se submete, ele compartilha em plenitude a missão com o seu Senhor. Ele compartilha em plenitude. De tal modo que um servo só tem um caminho evolutivo para o servo. Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, um servo perfeito é aquele que se torna amigo absoluto de Deus. Por isso ele vai dizer aos discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Porque um servo só tem um caminho evolutivo, que é ser reconhecido como amigo por Deus. O voluntário, ele tem características próprias. Ele não tem remuneração, o servo não tem remuneração, certo? Mas o voluntário tem uma coisa que o servo não deveria ter. O voluntário tem vontade. E todo voluntário que tem vontade tem... Quem tem vontade tem o quê? Disposição. Tem alegria, disposição. Alegria, disposição, mas tem alguma coisa que é mais difícil ainda. Opinião. Nossa. Tá? Todo voluntário quer que a sua opinião seja reconhecida por primeiro. Então a gente às vezes é voluntário. Tem bastante vontade. Tá? E esse é um dos grandes desafios espirituais da nossa fé. Por mais que a gente tenha crescido na dimensão do discipulado, do apostolado, nós não conseguimos desmembrar a ideia de voluntário e de serviço dentro da vivência da fé. Na nossa vivência da fé, nós exercitamos mais o papel de voluntário do que do papel de servo. O servo vai dizer o Senhor. E aí, o Novo Testamento, Jesus é muito... Ele pega pesado. Porque ele vai dizer o seguinte. Numa de suas palavras no Evangelho de Lucas, ele vai dizer: olha, o patrão saiu, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa ao final do dia, se lavou e ele agora vai jantar. Ele deve convidar o servo para sentar na mesa e jantar com ele? Ou ele vai convidar o servo para sentar na mesa com ele e comer com ele? Não vai. Por que não vai?
Porque ele é um servo. A alegria do servo é fazer a vontade do Senhor. A felicidade do servo é fazer a vontade do Senhor. A realização de vida do servo é fazer a vontade do Senhor. Por isso o servo é diferente do voluntário. Porque o servo exige de nós que a gente encontre a nossa alegria em obedecer aquilo que a gente não quer obedecer. Em fazer aquilo que a gente não quer fazer. Em se colocar diante de Deus do modo que Deus quer, não do modo que a gente quer. E ser feliz por isso. E aí vem todo o desafio